Muito bem, nós vamos começar então a análise da nossa aplicação cliente. E na análise da aplicação cliente, nós vamos então abrir o nosso Visual Studio, nosso contas a pagar client. Eu vou executar logo ele para a gente ver a nossa as primeiras operações, né, que nós vamos analisar. Aqui está o nosso sistema. A gente vai começar analisando então a aba origem dos documentos, onde a gente pode pesquisar, incluir, excluir e alterar. Vou fazer uma inclusão então. Origem do documento. Eu vou colocar aqui uma descrição, vamos supor, carnê. Ok. Confirmar. Aqui está, né? Então, a gente incluiu depois que a gente seleciona um item na lista. Observe, então, quando a gente seleciona um item na lista, a gente tem a opção para excluir, né, e alterar. Exclusão também, uma tela bastante simples, né, simplesmente mostra o item que foi selecionado, a gente pode confirmar ou cancelar. Eu vou logo fazer essa exclusão. E por fim a gente tem o alterar. Faturamento, por exemplo. A gente confirma. E aqui a gente tem a nossa caixa de texto onde a gente faz pesquisa. Por exemplo, vou pesquisar um que tenha nota. E aí sobra apenas nota fiscal. Ok? Então aqui está, né? Esse aqui é a nossa aba de origem dos documentos, e é com ela então que a gente começa analisando o nosso cliente. A gente viu as operações, viu o layout, né? Então a gente vai começar a analisar nosso cliente por ela. Então vamos selecionar aqui. Lembrando, ou melhor, já vou até informar que a gente então vai tem a estrutura de views e tem uma view model, né? No nosso cliente a gente então tem um pacote de imagens, onde a gente tem as imagens que são utilizadas na aplicação. Tem um pacote útil, que tem algumas classes de utilitários. Tem um pacote view, que é o pacote onde se encontram as nossas views. E tem um pacote view model, que é onde a gente tem a view model do nosso sistema. Tá? Observe o seguinte. O nosso sistema contas a pagar, nossa aplicação cliente, ela tem inúmeras views, tá? Tem várias views. No entanto, para todas essas views eu utilizo apenas a mesma view model, que é a view model contas a pagar. Tá certo? Que é esta view model aqui. Esta view model poderia ser dividida. Hoje eu faria uma outra divisão nela, né? Hoje eu faria uma divisão do seguinte. Vamos executar novamente a aplicação. Para diminuir um pouco a complexidade da nossa view model, como ela ficou uma view model para esse sistema, ficou muito grande. Então o que eu faria hoje, né? Eu refaria essa minha view model e colocaria essa aba lançamentos a pagar em uma view model, e essas três outras abas aqui seriam tratados por uma outra única view model, de forma então que eu diminuiria o conteúdo dessa minha view model principal. Tá ok? Que ela está bastante grande, né? Tem muitos métodos, muitos atributos também. Tá ok? Mas como foi feito dessa forma, a gente não vai refazer agora, o objetivo é treinamento, então se fosse para eu refazer isso aqui, eu teria feito essa separação. Na verdade, dá para fazer essa separação, é copiar e colar e montar uma estrutura um pouco diferente, né? Muito bem, dito isso, então a gente vai partir para a análise da nossa view. Nossa view, então, nossa aba origem dos documentos. Essa aba, ela é similar. Ela é similar, não. Todas essas abas aqui, elas têm uma estrutura bastante similar, né? Então a gente vai ver um pouco mais de detalhe aqui, e depois as demais a gente vê de forma mais sucinta, mais enxuta, né? Então basicamente eu vou ter uma estrutura.
Eu vou ter uma estrutura, então, de abas aqui, né? Para cada aba eu vou ter o nome e uma imagem, ok? Observe aqui. Que estão no cabeçalho da aba. Dentro dessa aba principal, eu vou ter um outro conjunto de abas. Essas duas abas aqui são utilizadas para realizar estas operações. Então, quando o usuário clicar em excluir, na verdade, ele vai estar abrindo essa aba de trás. Quando o usuário clicar em incluir, ele também vai abrir aqui na aba de trás. Clicou na aba alterar, vai para a aba de trás. E assim por diante. A aba principal é essa aba onde eu tenho esse grid e esses botões com a caixa de texto, ok? Então a gente está na aba principal do Origem Documentos, né? Que aqui está. Então nessa aba principal nós temos este grid aqui e nós temos a lista, um painel, que é esse Stack Panel, com os botões, né, esses botões de operações e mais a nossa caixa de texto, que está aqui em cima. Tá ok? Então, sinteticamente falando, é assim que funciona a nossa aba, né? Nós temos esses botões possuem eventos que são associados à nossa view model, tá? Nós temos aqui, então, a gente vai começar então analisando o grid. Quando o usuário clica nessa aba aqui, a primeira coisa que acontece é esse grid aqui é populado, né? Então, se nós observarmos, nós temos esse grid. E a configuração dele, então, a gente gera a coluna manualmente, ou seja, o alto está desabilitado. E esse grid ele tem um binding com a lista de documento origem. Tá certo? O item que for selecionado nessa grid, ele tem um binding com documento origem selected, aqui na nossa view model. Se nós observarmos aqui, nós temos aqui o documento origem selected. Então, o nosso grid em documento origem ele tem um binding com aquele atributo. E tem um binding com a lista de documento origem, que está aqui. Lista de documento origem. Deixa eu já abrir aqui o construtor. Muito bem. Então, aqui está o nosso grid, né? Aqui estão as colunas que a gente apresenta. E uma vez então que o usuário clicou aqui, ele chama o nosso método para atualizar o grid, tá certo? Então vamos ver como é que isto funciona, né? A gente vai observar o seguinte. Aqui está, selecionou. Vamos para o nosso view model. Então, quando o usuário seleciona a nossa aba Origem Documentos, o que acontece? O nosso Selected Tab Documento Origem fica true, ok? E se o valor for true, ele seta o texto de pesquisa do documento origem como nulo, certo? Aqui está. Simplesmente seta o texto de documento origem como nulo. E na sequência, seta a tab, melhor dizendo, documento origem principal, que é esta tab aqui, ó. Observe que a gente dentro de documento origem tem mais duas tabs, né? Ele seta essa segunda tab, que é a tab que contém o grid, a primeira tab, que é a tab que contém o grid, como true, ou seja, atribui logo a visualização para essa tab aqui, né? Chama a visualização para essa tab, para essa aba. Então veja o seguinte, no momento então que a gente atribui verdadeiro para cá, né, true, o usuário clicou na aba documento origem,
das duas abas que a gente tem dentro daquele componente, ele seleciona a primeira. O que acontece? A primeira recebe true, então eu notifico, né, uma mudança de propriedade, e se o valor for verdadeiro, eu chamo a atualizar lista documento origem. Ok? Lista documento origem, então, vai chamar o meu serviço, declarar uma listagem de documentos de origem, e a partir do meu serviço vai executar uma consulta, select documento origem, tá certo? Vai limpar o lista documento origem, dar um clear, né? Lembrando que esse lista documento origem é o lista documento origem. Observe que esse lista documento origem é aquele que eu estou fazendo um binding na minha grid, aqui, melhor dizendo aqui, lista documento origem. Então eu limpo essa lista e reconstruo ela, ou repopulo ela, né? Repopulo ela com o quê? Com a lista de elementos que eu obtive por meio do meu serviço. Tá certo? Meu contas a pagar service que a gente viu anteriormente. Então é dessa forma que a gente popula inicialmente a nossa lista. Só que não é apenas inicialmente, né? Observe o seguinte, toda vez, então eu cliquei nessa aba, nesse instante ele foi lá e buscou os valores. Voltei para cá, cliquei de novo, ele foi lá no banco de dados e buscou novamente os valores para compor essa lista, tá certo? Tanto é que, vamos pegar aqui, eu estou na lista, a gente vai na base de dados, documento origem, vou botar aqui fatura, né? E agora a gente vai clicar e vai voltar. Então ele foi na base e buscou novamente. Então, dessa forma a gente tem essa primeira funcionalidade, né? A primeira funcionalidade, que é a funcionalidade que é implementada pelo botão pesquisar. Se nós observarmos aqui, o botão pesquisar, então, ele tem um evento. Esse evento aqui é mapeado para exatamente, vamos ver aqui, eu pegar o nome. Ele é mapeado para uma chamada minha classe, a minha view model, né? Pesquisar documento origem. Então veja o seguinte, pesquisar documento origem nada mais faz do que chamar aquele método atualizar documento origem, que é o método que a gente estava vendo agora, né? Que é o método que é chamado também nesse instante aqui, ó. Que é esse mesmo método aqui que nós chamamos. Então, o botão pesquisar ele tem a mesma funcionalidade que nós adotamos quando o usuário clica na aba e seleciona essa primeira aba aqui, que é a primeira aba, a aba principal dessa parte do sistema, a parte que trata da origem do documento. Muito bem. Além disso, então, da pesquisa e da estrutura do grid, nós temos os botões de operações que são realizadas, né? Inclusão, exclusão e alteração. Eu não vou entrar em detalhe porque em relação à estrutura aqui do nosso arquivo do nosso arquivo WPF, o XAML, porque isso aqui depois você tem que olhar com calma, porque tem muitos atributos aqui, muitas questões relativas à configuração, né? Mas depois você olha e observa com mais calma isso aqui, né? Essa estrutura aqui. Mas, por exemplo, ó, isso aqui é um group box que eu tenho aqui, né? Aí dentro desse group box, aí eu tenho o data grid, observe, eu tenho group box. Eu tenho o data grid, que aqui está meu data grid, aqui é o group box, aqui é o data grid. Aqui em cima, então, eu tenho um painel. Observe aqui, ó, isso aqui é o painel, esse stack panel. E dentro eu tenho o primeiro elemento, que é a text box. O segundo elemento, que é o meu botão, né? Observe. E dentro do botão tem um outro stack panel com uma imagem. Observe aqui uma imagem e uma caixa de texto. Ok? E por aí vai. Então não vou entrar nessa estrutura. Isso aqui depois você analisa com mais calma. Eu vou dar uma visão geral aqui, né?
Muito bem, então, vimos a primeira etapa, que é a etapa de listagem das origens do documento. Agora a gente vai para as operações. As operações são todas tratadas nesta segunda aba. Então essa segunda aba ela é muito simples. Ela tem apenas, ela não tem header, né? Assim como a anterior também não tem header. Então visibility é collapsed, né? Significa que não aparece. O nome é tab operações documento origem e tem um select e tem a propriedade isSelected, tem um binding com isSelected tab documento origem operações, ou seja, é a aba em que eu vou realizar as operações em relação à minha tabela documento origem. Aqui dentro eu só tenho um elemento, que é esse brincadeira não, na verdade eu confundi aqui, eu tenho dois elementos. O primeiro é o docpanel, e dentro desse docpanel eu tenho um content control que eu vou popular dinamicamente. Então esse content control, de acordo com o que o usuário clicar na aba principal, incluir, excluir, alterar, eu vou colocar uma view diferente aqui. Que view que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar ou a view de alterar, ou a view de excluir, ou a view de incluir documento. Tá certo? E de que maneira que isso é feito? Novamente, a gente retorna para cá. A gente tem um botão incluir, né? Vamos começar pelo incluir. Quando a gente clica no botão incluir, dispara o evento, né? Botão incluir origem, clique. E por meio deste evento, eu inicio a configuração daquela minha aba de operação, né? Desta aba aqui. A inclusão, o include dessa view aqui dentro. Muito bem. Então, de que maneira isso é feito? Eu chamo meu contas apagar view model, lembrando que o meu controle aqui, ele tem um binding com o atributo da minha view model, que é esse content presenter documento origem, que é este cara aqui em cima. Vou fechar aqui. Que é este cara aqui, ó. Ok? Então, este cara aqui é o cara que eu estou fazendo binding. Vamos retomar. Então, tem um binding lá. Antes, então, para fazer essa preparação, que é a inclusão dessa view dentro dessa minha aba de operações, eu vou chamar meu view model, que é quem tem essa lógica, né? Então, o que o view model faz? Primeiro, troca o selected, ou melhor, atribui true para esta propriedade. Atribui true para esta propriedade aqui. O que isso significa? Significa que eu vou sair dessa aba e automaticamente eu vou migrar para cá, porque o selected vai estar true aqui, né? Tá ok? Então a primeira coisa que ele faz é atribuir true. Trouxe a minha aba que estava no fundo para frente. Na sequência, como eu estou numa operação de inclusão, eu vou atribuir um novo documento origem DTO ao meu documento origem incluir, que vai ser utilizado na operação de inclusão. Esse documento origem ele tem um bind na view de inclusão de documento, que eu vou mostrar mais para frente. Na sequência, então, eu pego este documento content presenter, documento origem, que é este cara aqui, que é um bind, e aí sim eu instancio a minha view documento origem incluir view. Tá ok? Eu instancio essa view aqui. Então vamos dar uma olhada, vamos executar isso aqui para a gente ver. Então vamos lá. Entrei na aba principal, tenho a grid, meu painel e meus botões. Quando eu clico aqui em incluir, eu estou na verdade trazendo a minha aba de operações que estava atrás, eu estou trazendo ela para frente e jogando a minha view aqui dentro. Essa view aqui inserir, né? Observe aqui que eu não tenho aquelas duas abas porque elas estão, a visibilidade delas foi configurada para que elas não apareçam. Então joguei minha view aqui dentro. Tá certo? Muito bem. Quando eu clico cancelar, eu chamo a minha aba que estava no fundo, a minha aba principal que estava no fundo, para frente novamente. Aqui eu volto a aba do fundo para frente, aqui eu volto a aba principal para frente. Muito bem. Então essa aqui é a minha view incluir, tem um campo só. Vamos dar uma analisada nela.
A view incluir, então, tem apenas um campo, esta view aqui, e ela tem o seu botão cancelar e o botão confirmar. O único campo que ela tem, que é esse campo de entrada, único campo de entrada de dados, ela tem um binding com documento origem incluir. Mais especificamente com o documento origem incluir com a propriedade descrição. Lembrando que esse documento origem incluir, quando a gente chamou o método preparar incluir documento origem, a gente instanciou um novo documento origem. Então, sempre que eu clicar no botão incluir, vai ser um novo objeto que vai estar com binding associado, né? Muito bem. Botão cancelar, mesmo botão dos anteriores, né? Mesma estrutura, um stack panel, caixa de texto e imagem. O que muda são os eventos, né? Então, quando eu clicar em cancelar, eu vou retornar para minha tela principal, ou seja, eu vou preparar minha tela principal de documento origem. Quando eu clicar em confirmar, eu vou chamar ViewModel, incluindo o documento. E na sequência, eu vou preparar a minha tela principal novamente. Vamos logo ver se incluir o documento. Então a gente está aqui na nossa view, na view de inclusão, que é essa view que eu estou embutindo ela neste ponto aqui. Então veja o seguinte, esta view aqui, essa view nós estamos embutindo aqui, ó, nesse ponto aqui, né? Então tá, a gente embutiu, preencheu aqui o campo de descrição e clicou em confirmar. Confirmar, eu tenho esse evento, botão confirmar, clique. E nesse momento, quando eu clico em botão confirmar, clique, ele chama minha ViewModel. E o que faz essa minha ViewModel? Ele chama ViewModel especificamente o método incluir documento origem. Vamos dar uma olhada aqui nesse código. Incluir documento origem, muito simples. Nós vamos então instanciar o nosso serviço, né? Serviço que foi mapeado. Foi feita uma referência a ele, né? Contas a pagar service, que é aquele que a gente implementou com WCF. Nós vamos chamar o nosso serviço save documento origem, que é um método que eu já mostrei lá quando a gente analisou o servidor, passando o nosso documento origem, que é aquele documento que a gente preencheu apenas a descrição. Ok, completou a operação, na sequência eu seto nulo para o meu documento origem e retorno o controle para a minha view. Retornando o controle aqui para a view, ela vai chamar o método preparar principal documento origem. O que esse método faz? Muda a aba então, ele vai trocar. Eu vou sair dessa aba que eu estava aqui atrás, que é a aba de operação, e que tinha então a visualização do incluir, e vou para a minha aba principal. A aba principal então vai, no momento que ela é selecionada, a gente tem uma atualização do grid automática, né? Tá ok? Então vamos ver isso aqui no código, como é que ficou. Muito simples, né? Simplesmente eu seleciono a aba principal, atribuindo verdadeiro para a propriedade selected, que tem o binding nela, e na sequência eu atribuo nulo para este content presenter aqui, atribuindo nulo para ele, né? Porque se eu não estou mais vendo, eu não preciso mais desse objeto, eu já libero libero memória, né? Ou melhor, o coletor de lixo pode recolher aquele objeto, né? Muito bem, então completei o fluxo do incluir. Basicamente é isso, né? Esse é o fluxo do incluir. Vamos continuar. E agora a gente vai ver o fluxo do excluir. O excluir é a mesma ideia, né? Não tem... Eu vou ter aqui um evento também, que vai chamar um preparar excluir. Ok? Que aqui está, né? Ele simplesmente chama um preparar excluir. O que o preparar excluir vai fazer? Selecionar a aba de trás e instanciar nessa propriedade aqui a minha view documento excluir, que é esta view aqui, ok? Então vamos retornar. Preparar excluir, vamos olhar o código.
Aqui está, selecionou a aba da frente, né? Instanciou a minha view, documento origem, excluir view. Lembrando que a documento origem depende do elemento que foi selecionado aqui na grid, né? Do elemento que está aqui, ó. Documento origem selected. Documento origem selected. Ou seja, o item que foi selecionado. Então, se a gente observar, vamos retornar aqui, a gente tem essa view, tem o botão cancelar, vamos olhar logo o código, né? Esses dois elementos aqui, eles têm binding com quem? Tem binding com esse cara aqui, ó. Documento origem selected. Se nós observarmos aqui o binding, documento origem selected, eu tenho o ID e tenho o documento origem selected, tenho a descrição também, né? Ok? Então, esse elemento é com ID do documento origem selected e esse aqui é com a descrição do documento origem selected. Se nós formos para o código e observar os eventos, quando o usuário clica em cancelar, ele chama preparar a tela principal do documento origem. Beleza, esse nós já vimos. Quando ele chama o excluir, ou melhor, o confirmar, ele chama view model o método excluir documento origem e na sequência chama o preparar principal documento. O método excluir documento origem, muito simples também. Muito parecido com o salvar, né? E na verdade a diferença é que ao invés dele chamar no serviço o save documento origem, ele chama o delete, o para excluir, né? Passando como parâmetro o quê? O elemento que foi selecionado na grid, né? Que é o documento origem selected. Tá ok? Então chamou, completou a operação, retorna o controle para view, né? Retornou o controle para view, a view vai fazer o quê? Vai chamar a tela principal que automaticamente vai buscar os dados no banco de dados para preencher a grid de documento de origem. Continuando então, nós vimos o incluir e o excluir. Nós temos aqui também o alterar. Tá? Mesma estrutura, o alterar vai jogar aqui vai jogar a visualização para a aba de trás, vai preencher esse content presenter aqui. Muito bem, mas vamos ver então isso aí, como é que foi essa implementação, né? Então aqui está, tem um botão aqui alterar, o alterar então tem um evento, que é esse evento aqui, o evento de clique, né? Muito bem, o evento de clique então, a gente vai chamar, que é este evento aqui, nós vamos chamar então nossa conta apagar view model. Observe que a view sempre chama a view model, né? Ela não faz nada, ela simplesmente chama a view model para a view model sempre tratar essas situações. E a view model chama a view model pedindo para ela preparar a alteração do documento. E aí a gente já pode até antecipar o que vai acontecer. Ela vai jogar o foco, a visualização, a aba de trás para frente e vai instanciar a nossa view de alteração de documento, que é essa view aqui, né? Então aqui está. Primeiro chama o foco para a aba de operação e na sequência instancia a view de alteração. A view de alteração idêntica à view de exclusão. E a gente tem até o mesmo binding, um binding com o documento que foi selecionado no nosso grid, tá? Então o primeiro binding com o ID e o segundo binding com a descrição do documento que foi selecionado na nossa grid. Se nós observarmos os eventos, a estrutura é a mesma. Botão cancelar, retorna a tela principal que automaticamente faz um select no banco de dados. O botão alterar chama a view model. E aí a view model então, operação muito simples, instancia o serviço e aí ela chama o método update passando o parâmetro, que é o documento origem que foi selecionado na grid
naquele instante, ok? Então essa é a operação. E essa é a nossa tela de documento origem. Se nós observarmos ainda, o botão alterar e o botão excluir, eles têm uma particularidade que é habilitado, a propriedade isEnable, né, que habilita ou desabilita ele. Então ele só é habilitado, esse botão aqui, o excluir e o alterar, eles só são habilitados quando existe um elemento na grid que está selecionado. Por quê? Porque o isEnable tem um bind com a propriedade isSelected documento origem, ou seja, tem um elemento da grid selecionado. E como é que isso é feito aqui no nossas contas, aqui na nossa View Model, né? Que eu até já fechei. Vamos abrir aqui. Então, na nossa View Model, o que ocorre nesse instante é o seguinte. Vamos ver aqui. isSelected documento origem. Então, veja só. Esse é um método que me retorna um booleano e tem, na verdade é tratado como uma propriedade, né? E tem um get. Esse get ele não tem set, na verdade não tem set, só tem get, e ele simplesmente faz o seguinte: se existe documento origem selected, se ele existe, se ele é diferente do nulo, ou seja, se algum elemento dessa grid foi selecionado e se ele foi selecionado, ele está aqui dentro, ele está aqui dentro, melhor dizendo. Então, se ele existe, se ele é diferente de nulo, retorna true. Se não, ele vai retornar falso. E por esse motivo, nosso botão fica ativo ou não, né? Nosso enable, a propriedade fica verdadeiro ou falso, né? Então, vou executar novamente só para a gente observar essa propriedade. Então, aqui está, a gente está em documento origem. Então, observe que o botão excluir e alterar estão desabilitados. E quando a gente selecionar, eles ficam habilitados, ok? Observe que aqui perdeu a habilitação e aqui agora a gente habilitou novamente. Então, em relação a essa aba documento origem era isso. Lembrando que essa estrutura aqui é a estrutura principal do nosso sistema, e essa estrutura a gente vai replicar para as demais abas e nós vamos replicar parte dela aqui também em lançamentos a pagar, nessa aba aqui que é um pouco mais complexa que essas três aqui, ok? Por enquanto é isso então, e na sequência a gente continua.